Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, para todo mundo. Nesta manhã de quinta-feira, quero deixar só uma pequena reflexão para vocês que se encontra aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 7 a seguir. Vou ler somente o final, que vai nos dizer assim: e com perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pelas consciências, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho interessante essa palavra porque é uma palavra que relata um adultério eminente. Essa mulher, ela é pega em ato de pecado. Ela é pega cometendo pecado. E assim como aquelas pessoas daquele tempo que se chegaram a Jesus querendo que Jesus falasse apedreja, mate, esse era o desejo deles, e a gente traz para hoje é também o nosso. A gente pode até falar: Marco, não, jamais, eu não penso assim. A gente não pensa assim agora. Mas em situações críticas, situações que são um pouco constrangedoras, eu vou dizer assim, a gente, como ser humano, a gente quer trazer medidas para tentar acalmar aquilo, para tentar mudar, para tentar ser certo numa situação daquela. E às vezes o que fazemos nos leva a isso, nos leva a querer matar, a querer julgar, a querer pôr para baixo uma pessoa a qual ela pecou, ela foi cometida, ela foi encontrada em pecado. Mas o interessante é que também pecamos. A Bíblia diz assim que todos pecaram. Ela não está falando que fulano, ciclano, ele pecou, os outros deixou. Não, a Bíblia está falando que todos pecaram. Isso que é o interessante, porque naquele momento Jesus disse: aquele que não tem pecado, aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Isso é o interessante, porque as pessoas começam naquele momento a refletir nas suas vidas. Elas começam ali agora a pensar em todas as coisas que se fizeram até aquele momento. E se todo mundo, no momento em que fôssemos julgar alguém, a gente começasse a pensar em todas as coisas que fizemos, não haveria julgamento. A Bíblia diz assim, se nós mesmos nos julgássemos, não seríamos julgados. Isso é interessante, porque se a gente mesmo nos analisar, a gente nos buscar dentro de nós aonde está o erro, aonde eu errei, aonde eu estou errado, momentos assim não aconteceriam na nossa vida. Momentos assim, como a Bíblia nos relata, não aconteceria na nossa vida. Um momento em que nos depararíamos em uma situação entre abaixar a cabeça e sair chorando. Momentos assim não existiriam. Porque essa não é a vontade de Deus para conosco. Essa não é o desejo de Cristo para a nossa vida. E quando Jesus disse isso, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E é tão interessante, eu gosto muito dessa frase,
porque a todo momento a gente tem errado, tem cometido os pecados, erros, acertos, mas mais erros do que acertos. Só que a gente quer ser certo, a gente quer nos colocar numa posição mais favorável, uma posição que as pessoas não nos enxerguem como uma pessoa pecadora. Mas o interessante é que se a gente não entender que somos pecadores, que não somos merecidos, que não temos merecimento nenhum, essa graça do Senhor Jesus, a graça é favor imerecido, não merecemos, só temos. Se não entendemos que somos pecadores, que necessitamos grandemente do perdão de Cristo para conosco, nada vai mudar na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Mas se entendemos que somos pecadores e que jamais devemos atirar a primeira pedra, a partir daí as coisas começam a mudar, começam a ser diferentes, começam a se renovar. A Bíblia diz assim que agora tudo se fez novo, é tudo coisa nova, é tudo novo, é tudo diferente com aquilo antes de Cristo. Temos que ter a nossa vida dividida como o calendário antes de Cristo e depois de Cristo, porque antes de Cristo eu era uma velha criatura, aquela velha criatura já não existe mais. Aquela velha criatura ficou no passado. Agora, depois de Cristo, começou uma nova caminhada. Uma caminhada a qual agora eu conheço o perdão. Uma caminhada agora que eu conheço a salvação. Tudo se fez novo. Irmãos, eu deixo essa reflexão para vocês nesta manhã de quinta-feira. Vamos meditar nisso. Vamos não atirar a primeira pedra. Vamos não atirar a primeira pedra. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus te ama, irmão.